Fala, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Mais um vídeo pra gente falar de Copa do Mundo, pra gente falar de seleção brasileira. Antes de tudo, deixa seu like, se inscreve no canal que vai ajudar muita gente. E vamos lá falar de mais uma vitória, 3 pontos, para a seleção brasileira, classificando em primeiro, garantindo a classificação no primeiro lugar do grupo. A obrigação tá feita, agora a Copa do Mundo começa, agora começa o mata-mata, o mata, né? O matar ou morrer é agora. Agora o bagulho fica louco, segunda-feira já tem nós de novo. E é isso, possivelmente contra o Japão, vamos descobrir hoje nosso adversário. Mas é isso, vamos falar muito de futebol, falar muito da seleção brasileira e de um excelente jogo da seleção e principalmente de um protagonista que sempre foi protagonista aonde pisou e sempre foi desrespeitado enquanto protagonista, mas mais uma vez mostra o quão protagonista ele é e o quão estrela esse moleque é, com um fenômeno absurdo de jogador ele é, Vinícius Júnior. Então vamos lá, falar de seleção, falar de muita coisa. Para começar, eu quero falar de Vini, porque primeiro eu vou usar essa imagem aqui. Isso aqui é, cara, assim, assim, a gente viveu 3 anos e meio, porque a última Copa foi no final do ano, né? 3 anos e meio de um Vinícius Júnior sendo esculachado pela torcida brasileira, pelos fãs da seleção brasileira, porque acompanha a seleção brasileira de perto durante o não Copa do Mundo, né? Porque ele fez jogos ruins pela seleção, isso é verdade, isso é verdade. Mas assim, cara, esse moleque, ele tem um negócio que é assim, em momentos grandes, nos grandes palcos, nas horas que mais precisa-se dele, na hora que ele precisa colocar a cara, na hora que ele precisa resolver jogos, ele tá lá, irmão. Ele tá lá de um jeito ou de outro. E ele falou na entrevista coletiva assim: eu sabia que a minha estrela ia voltar a brilhar na seleção brasileira, eu sabia que eu ia voltar a brilhar, que eu ia voltar a aparecer na seleção brasileira, e nada melhor do que numa Copa do Mundo para fazer isso, né? E cara, assim, como que é impressionante o futebol desse cara, como o Ancelotti aos poucos vai transformando o Brasil naquele Real Madrid dele e o quanto isso potencializa o Vinícius Júnior, que é um absurdo de jogador. Que assim, a potência desse moleque para atacar o espaço e para fazer gol é uma loucura, é uma loucura, uma loucura. O quanto de mecanismos diferentes ele usa no jogo para conseguir tirar vantagem. O gol que é anulado dele ontem é uma loucura, é uma loucura. Tiraram um hat-trick desse moleque ontem, era para ele ser o artilheiro da Copa do Mundo. A gente já tá falando do artilheiro da Copa, empatado com o Messi, 5 gols na Copa. Então assim, gente, são 3 jogos, 4 gols, uma assistência. O primeiro jogador desde Ronaldo e Rivaldo em 2002 a fazer 3 gols nos primeiros 3 jogos da seleção na Copa do Mundo. Os únicos que fizeram isso foram Jairzinho em 70, Romário em 94, Ronaldo e Rivaldo em 2002. E aí esse moleque aparece e faz isso de novo, cara. Assim, que jogadorzaço, que fenômeno. E fala um moleque no melhor dos bons sentidos, óbvio que ele já é mais velho, que ele já tá vivendo o seu auge, possivelmente. Mas, cara, assim, que jogadoraço, mano. Ele não foi melhor do mundo à toa, tá ligado? Ele não foi melhor do mundo à toa. E vejo ainda um desrespeito soando com ele, porque, cara, quando se trata de conversa para melhor jogador da Copa, ou as estrelas que estão aparecendo, não sei o que. Ai, cadê o protagonista do Brasil? Muito se falou isso nas redes sociais nessa semana, né? Cadê o nosso protagonista? Porque o Cristiano Ronaldo apareceu, o Messi tá aí, o Mbappé e não sei o que, e o Neymar lá. Não, irmão, não precisa do Neymar, não. Esse moleque aí é o melhor jogador do mundo. Ele foi o melhor jogador do mundo. E ele ainda hoje tá entre os principais jogadores do mundo, tá ligado? Ele é um fenômeno, mano. E eu falei isso num vídeo, foi até questionado um vídeo no Instagram. É, em qualquer país do mundo, ele seria um ídolo nacional. E quando eu falei isso, é, enfim, parece uma frase muito impactante até. Irmão, o que esse moleque faz dentro e fora de campo é uma coisa que ninguém dá o devido valor. Eu nunca vi ninguém dar o devido valor. Vocês têm noção que esse moleque, cara, meu Deus do céu, mano. Quando a gente tiver. Eu tenho 19 anos. Quando a gente tiver 40, 50, a gente vai lembrar do que esse cara fez. Independente de ter ganhado uma Copa do Mundo ou não, a gente vai lembrar dele não só enquanto um jogador de futebol que teve um auge absurdo, um altíssimo nível de futebol, que ganhou, decidiu 2 Champions Leagues, e só por isso ele seria tratado como um grande ídolo do país. Qualquer. Irmão, o Mbappé. Não vou dar um exemplo do Mbappé. O. Puta, quem que a gente vai. Mano, pode ser o Mbappé, eu acho. É que o Mbappé ganhou uma Copa, não queria dar esse exemplo. O Olise, por exemplo, esses caras da geração atual da França, etc., eles são tratados no país deles como fenômenos absurdos, como os grandes nomes e etc.
sem nunca ter decidido metade dos jogos que o Vinícius decidiu, gente. O Vinícius decidiu 2 Champions Leagues, fez 2 gols em final de Champions. Assim, a gente começou a tratar isso com normalidade. O cara resolver o UEFA Champions League. Todo ano ele tá lá, todo ano ele tá fazendo gol, todo ano ele tá participando, todo ano ele tá botando a cara, todo ano ele tá chegando longe. E a gente trata isso com normalidade, com naturalidade. Isso não é normal. Não é normal. Então, assim, e pra além disso, fora de campo, a luta desse moleque é um bagulho gigantesco. É um bagulho gigantesco. Tá ligado? É absurdo. É absurdo. Ele é um símbolo de uma luta que é muito, 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 muito importante, mano. Que ninguém dá esse valor, mano. Tá ligado? E que se fosse um jogador gringo, eu sei que esse exemplo é, pô, meio batido, mas se é um jogador gringo fazendo o que ele tá fazendo, mano, ia ser muito valorizado no Brasil. O povo brasileiro ia estar, mano, arrancando a cueca pela cabeça pra falar do cara. Tá ligado? Só que como é um dos nossos, mano, nós não damos devido valor, tá ligado? Eu tô aqui 5 minutos falando dele, 6 minutos, porque ele merece, mano. Porque ele faz por onde, mano? Porque ele ganhou o prêmio de três melhores em campo. Ele foi melhor, meu Deus do céu. Ele foi melhor em campo nos 3 primeiros jogos da Copa do Mundo. Contra 3 times diferentes, ele foi lá e resolveu os 3 jogos. O Brasil podia ter perdido o primeiro jogo se não fosse ele. Ele tirou um gol da cartola. O segundo jogo, o Brasil faz 3-0, ele participa dos 3 gols. O terceiro jogo, o Brasil faz 3-0, ele faz 2. Não é de bobeira o Vinícius Júnior, cara. Então, assim, até quando a gente vai ficar aqui, mano, no Brasil, falando de Olise, falando de Cherki, e falando de Bukayo Saka, e falando de nomes que não chegam perto do Vinícius, mano, do que esse moleque já fez do futebol, cara. É muito, 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 muito grande, mano. Os números desse moleque, o que ele entrega. E agora, depois de um ciclo ruim de seleção brasileira, um ciclo de seleção brasileira muito questionado, que, o Vinícius com a seleção, cadê o Vinícius do Real Madrid? Não é Vinícius do Real Madrid, irmão. É o Vinícius, tá ligado? Não tem Vinícius do Real Madrid, mano. Esse é o Vinícius Júnior. Era cadê o Vinícius Júnior? Que é o normal dele. Sem euforia, irmão. Ele é isso aí. Ele é isso aí. Resolve todo jogo. Todo jogo ele tá lá, em momentos grandes, é ele que bota a cara e resolve. Então, assim, não é cadê o Vinícius do Real Madrid? É cadê o Vinícius Júnior? E tá aí o Vinícius Júnior. E agora a gente vai ver um mata-mata de Copa do Mundo, com a seleção se encaixando, a coisa engrenando e com ele sendo o principal foco disso tudo e podendo ser um dos craques dessa Copa do Mundo. Para mim, ele é hoje, tá entre ele e Messi, e aí vai depender da última rodada do Messi, quem é o melhor jogador da Copa. Para mim é simples, é isso. O Haaland também é um absurdo, meu Deus do céu, o Mbappé também. São um absurdo de jogadores. O Cristiano Ronaldo botou a cara no último jogo, resolveu aparecer. Então, assim, a gente ainda não sabe como as coisas vão acontecer durante o mata-mata. Mas se o Brasil chegar longe, irmão, o craque da Copa tá aqui. Porque esse moleque é um fenômeno, certo? Vamos falar de outros jogadores? Outros 2 caras que eu quero falar. E aqui eu preciso também rasgar uma seda pra esses caras, porque jogam demais. Matheus Cunha, pra começar. Deu uma surfadinha hoje já? Eu já pedi. O último vídeo eu vim aqui, eu pedi. Levanta do sofá e surfa, rapaz. Eu tô falando, cara, assim, irmão, se o Brasil inventa de ganhar a Copa, isso aqui é nível dedinho do Ronaldo. Embala neném do Bebeto. É isso aí, tá ligado? É a surfadinha do Matheus Cunha. Isso aqui é absurdo, cara. Isso aqui é que comemoração da hora, né? É carisma. O Matheus Cunha é carisma demais. Vamos falar do Paraíba, cara. Os caras chamando ele de Paraíba, eu acho muito engraçado, mano. O Marquinho fazendo os vídeos no Instagram é muito bom, mano. Paraibinha, me dá meu celular, Paraibinha. Bom demais. Vamos falar de Matheus Cunha, cara. Ele é camisa 9, ele é camisa 10. Ele é meia, ele é centroavante. Ele é camisa 9, ele não faz gol. Tá aí. Ele faz tudo. Ele baixa pra jogar de 10, ele ataca como camisa 9, ele dá passe, mas ele faz gol, ele marca. Ele faz tudo, irmão. Ele é isso aí. Esse é o Matheus Cunha. E muita gente questionou o Matheus Cunha, até na convocação e durante os primeiros jogos deles amistosos, etc. E, cara, eu assisto esse maluco jogar todo final de semana, irmão. Ele é esse jogador aí. Esse nível de futebol é o que o Matheus Cunha pode apresentar. E por isso que eu tô falando há muito tempo, mano. E teve um vídeo meu no Instagram que viralizou até, mano. Deu um monte de visualização, um monte de comentário. Ai, porque o Matheus Cunha, não sei o quê. Porque eu falei do Matheus Cunha, acho que comparando ele com. Com quem eu comparei o Matheus Cunha? Com o Cherki, talvez?
Porque estavam falando do elenco da França, quando saiu aquela musiquinha da França lá, e o nego começou a tirar a cueca pela cabeça também. Ah, é porque a França, meu Deus do céu. Falei, aí eu comecei a dar exemplo de jogadores do Brasil, né? Quando a gente ainda tinha eles saudáveis, né? O Estevão, o Rodrigo, Rafinha, aí o Vini, o Cunha. Eu falei, gente, o Matheus Cunha é um jogadoraço de Premier League, mano. Ele é o craque do Manchester United. E aí um monte de comentário falando, meu Deus, o Matheus Cunha, o Matheus Cunha, o Matheus Cunha é esse jogador, gente. Você que tá assistindo a Copa do Mundo agora tá espantado? Ele é isso aí. É gol em Copa, é dando carrinho, recuperando bola na hora do gol do Vinícius. O gol de cabeça do Vinícius só sai porque ele dá um carrinho numa bola morta. A jogada, um ataque do Brasil morto, a zaga vai afastar, ele vai busca no carrinho, na força, cai no pé do Guimarães. O Guimarães dá um cruzamentaço pro Vinícius. A gente já vai falar do Bruno. Cara, o Cunha é esse jogador aí. Esse absurdo de jogador aí que vocês estão vendo. Meu Deus do céu, mais um gol do Matheus Cunha. Ele é isso aí. Todo final de semana. Em Premier League. Mas, e aí eu não posso exigir também que todo mundo assista a Premier League e que todo mundo saiba o nível do Matheus Cunha, mas ele é esse jogador, tá ligado? E aí deram a camisa 9 da seleção pra ele, que pra mim foi um erro, mas ele mais uma vez, e aí ele assumiu a 9 mesmo, mano. Ele falou, cara, já que é pra me dar a camisa 9 mesmo, eu não sou camisa 9, mas tá bom, mano, me bota de 9 aí. Até bati aqui. Me bota de 9 aí, mano, eu me viro, tá ligado? Ele tá fazendo gol, mano, ele tá fazendo gol, ele é camisa 9 também. Ele é camisa 9? Também. Ai, cara, é bom demais quando o Brasil ganha, né? Meu Deus do céu. Vamos falar de Bruno Guimarães agora. Bruno Guimarães. Pô, eu tenho pena do Bruno Guimarães, sabia, mano? Bruno Guimarães do céu, meu filho. Se você tivesse nascido na Espanha, se você tivesse nascido na Inglaterra, você seria ídolo do povo brasileiro. Era isso que ia acontecer, mano. Que jogador, velho. Nossa, joga demais, mano. Joga demais. O que esse maluco faz com o meio campo, mano? Meu Jesus, mano. O passe do Bruno Guimarães é um dos melhores do mundo. É bizarro a qualidade do passe que esse maluco tem. A assistência que ele dá pro Vinícius hoje, ontem. A assistência dele pro Vinícius, depois a gente vai falar do Cunha. A assistência pro Matheus Cunha é algo pra enquadrar, pra tatuar nas costas. É assim, pelo amor de Deus. Mas a assistência que ele dá pro Vinícius, a bola cai no pé dele, tem um marcador na frente, ele vê o Vinícius entrando, cara, ele sobe o arco da batida na bola assim, cara. E você vê a bola subindo, você fala, para. E o Vinícius vai entrando, você fala, mano, e o goleiro, ela passa do goleiro, você fala, mano, ele botou a bola na cabeça do Vinícius com a mão. Se ele jogasse com a mão assim, não ia tão bem, cara. Você vê assim, ó, não chegava. Mano, que bola, velho. Que bola desgraçada. Que bola maravilhosa. E a assistência pro Cunha é outra que, assim, a bola vem enfiada pra ele, fica curta, ele toma a frente da marcação, ganhando no corpo, dá o drible. Cara, quando ele vê o Cunha entrando, ele só rola a bola de lado, assim, ó, com desprezo, como que tem nojo da bola. Fala assim, ó, pega essa bosta que eu não quero. E aí, caixa do Matheus Cunha, mano. É gol, assim, é assistência de craque, é de jogadoraço que ele é. Joga demais. A gente tem uma dificuldade de valorizar os nossos jogadores, mas o que joga de bola esse camisa 8 da seleção brasileira é uma loucura. E, cara, tem mais alguns outros nomes que eu queria falar, e pra fechar, vamos falar de Neymar, né? Tem mais alguns, antes de falar do Neymar, ó. Douglas Santos, excelente jogo. Mais um jogo muito seguro. Danilo, mais um jogo muito seguro também. Arroz e feijão bem feito dos dois lados da defesa. Marquinhos e Magalhães não foram tão exigidos, mas foram bem quando necessário. Casemiro, ainda, porra, tô achando ele meio atrasado, meio assim, tá ligado? Eu tô muito desconfiado de como vai ser quando a gente enfrentar, por exemplo, uma seleção que exija mais, ou até o primeiro jogo do mata-mata já contra o Japão, que é um time acelerado, é um time difícil de jogar contra, de um meio campo muito forte. Então, assim, tenho medo, mas ele fez dois bons jogos, né? Contra a Haiti e contra a Escócia, também não foi muito exigido, não apareceu tanto assim, mas até acho que é um fato que a aparição do Bruno Guimarães com mais protagonismo nos dois últimos jogos tem a ver talvez com o Casemiro, né? Que o meio-campo do Brasil jogava só com eles dois, o Casemiro baixa para virar um 5 único e solta mais o Guimarães e o Paquetá à frente dele, né, no tripé. Ele fica mais dando contenção, acho que ele tá deixando o Paquetá e o Guimarães terem mais protagonismo, tá sendo legal isso. Bruno Guimarães a gente já falou, Paquetá mais um bom jogo, acho que pior do que contra o Haiti ele fez um jogaço de bola. Ontem ele foi um pouco abaixo, mas foi bem. O Vini a gente já falou, o Cunha a gente já falou e o Ryan pela direita. Cara, o Ryan é titular da seleção brasileira. O Ryan, nesse modelo de jogo do Brasil, de atacar rápido, de atacar em velocidade, de recuperar a bola rápido, de pressionar, o Ryan é esse jogador, mano. Essa volúpia física, esse monstro, esse cavalo em campo, ele é isso aí, mano. E assistência pro Vinícius, né? Roubando a bola. Bem demais na jogada. Ele cumpre a obrigação dele primeiro, que é fechar o passe no Robertson, né? E ele corre. E cara, eu amo quando isso acontece, mano, porque eu tô assistindo o jogo
e eu assisto o jogo, quando o meu time vai pressionar, eu assisto o jogo do meu time aqui. Começa a sair pra pressionar. Única coisa que eu grito cada vez, assim, eu falo, mano, tira a volta, tira a saída, pelo menos. Que é quando o cara tem um passe óbvio pro lateral, né? A bola tá vindo daqui. Ele tem um passe óbvio. Deixa eu botar na câmera, né? A bola tá vindo desse lado, o passe óbvio dele é dar sequência pra lá, né? Ele é o zagueiro aqui. Quando o Ryan vem do lado de cá, fechando a linha de passe do lateral, eu falei, pegou. E o zagueiro é pé duro, mano. Os dois zagueiros são pé duro. A verdade é essa. Os dois zagueiros da Escócia são muito pé duro. E eles tentando sair jogando. E saíram jogando bem várias vezes. Mas nas que o Brasil acertou a pressão, conseguiu roubar e fazer o gol. E essa do Ryan, ele vai muito bem. Ele vai fechando o passe no Robertson. E aí, quando ele encurta o espaço, eu falei, já era, pegou. E aí ele desvia na bola, o Vini faz o gol. O Vini vai bem demais também. Ó. Ficou nervoso na frente do goleiro Vinícius, né? Cara, o Ryan é esse jogador e ele é titular da seleção brasileira. Eu acho que ele tá acima do Luiz Henrique nessa corrida por conta do estilo de jogo que o Ancelotti está implementando de virar um segundo atacante, né? Desse ponta direita juntar com o Vini como dois atacantes, o Cunha poder baixar para fazer camisa 10. E o Ryan tem mais essa característica do que o próprio Luiz Henrique. Ele é um cara de mais pisar na área, de mais avançar, de mais finalizar. E falei disso aqui no pré-jogo e dito e feito, né? Falei que se o Brasil fosse se postar no ataque e tentar quebrar a defesa da Escócia com passes, com dribles, etc., o Luiz Henrique seria mais útil, mas da maneira que o Brasil joga, de recuperar e atacar rápido os espaços do Ryan, é esse jogador, é um jogadoraço, o Ryan, meu Deus do céu, que jogo que ele fez, e aquele gol perdido foi triste. E agora Neymar, pra fechar o vídeo, vamos falar do Ney. Cara, que bonito a cena dele entrando, ele se emocionando no final do jogo também. A saudade que a gente tava de ver ele com essa camisa, né, mano? Já dá um sorrisinho só de ver ele, assim, ó. Caraca, né, mano? Cara, ele entrando em campo, assim, ele pega uma bola na ponta esquerda, tem uma hora que ele para na frente do marcador e ele bate o pezinho assim e fica balançando na frente do marcador com a camisa 10 da seleção brasileira. Meu Deus do céu, que saudade que a gente tava de ver o Neymar jogar. Cara, é bom ver ele de volta, né? Acho que ainda muito pouco ainda, claro, do que o Neymar pode apresentar. Não sei se a gente vai ver tudo que o Neymar pode apresentar nessa Copa, mesmo nessas condições, tá? Assim, tipo, não sei até que ponto a gente vai ver o Neymar nessa Copa, até em quantos minutos, como que vai ser. Próximo jogo já é de mata-mata. Se o jogo não tiver resolvido ainda, o Neymar vai entrar? Eu não sei se vai entrar. Mas ele fez um bom jogo quando ele entrou. Ele criou 3 chances. Estatística. 3 chances criadas em 15 minutos. Tá ligado? Então, assim, ainda que muito pouco, mas muito participativo, pegando muito na bola, participando muito, pedindo muita bola, buscando bola no pé do Alexandre, no pé dos zagueiros, para fazer o jogo acontecer, porque ele queria muito participar do jogo de alguma maneira, quase uma assistência pro Vini, uma bola que ele finaliza de fora, que ele vai bem. Então, pô, pra matar a secura de ver o Neymar em campo, né? Também tem isso. Pra matar essa saudade que a gente tava de ver o Neymar. E é isso, velho. Acho que não tem mais muito o que falar. Nosso menino Hendrick entrou. É, não teve muito tempo para fazer muita coisa também, mas acho que também entrou como ponta direita, né? Ah, e como a gente tinha questionado, o Neymar entrou nessa função aqui, né? De 9. Eu tava questionando se, a depender de como o jogo tivesse desenhado, se ele não entraria como meia, mas ele entrou como 9, baixando para jogar de meia, o Hendrick pela direita, tinha o Martinelli também já, o Vini jogou até o final. Mas enfim, é isso. Vamos ver como as coisas se encaixam, mas é um Brasil que vai se formando durante a Copa do Mundo. E é isso. Vence o Vitória Brasil. Vence o Brasil mais uma vez, mais 3 pontos. Vamos ao mata-mata, que agora começou, agora o bagulho vai ficar louco. É nóis. Se inscreve no canal, deixa o seu like pra ajudar a gente, hein? E é nóis, tamo junto. Fiquem com Deus. Um abraço.